Dentro do seio da Terra, um segredo ancestral perdura, oculto nas profundezas vulcânicas. Essas montanhas de fogo, outrora inquietas e explosivas, agora revelam uma trama misteriosa que moldou o nosso mundo. A Pangeia, o supercontinente dos primórdios, testemunhou uma dança cósmica de placas tectônicas. Elas se deslocaram lentamente, esculpindo terras e oceanos, criando um palco majestoso de correntes de convecção e magma fervilhante, uma sinfonia terrestre sussurrando histórias antigas. Bem-vindos às séries do universo, onde exploramos os fenômenos terrestres mais fascinantes. Quando pensamos em um vulcão, é comum imaginarmos cenas de lava escorrendo, nuvens de cinzas escuras subindo e, às vezes, até mesmo fontes termais relaxantes. No entanto, a imagem tradicional de um vulcão como uma montanha acima do horizonte não é a única possibilidade. Vulcões podem ser tão exuberantes e verdes quanto outras montanhas. No topo deles, encontramos uma abertura em forma de buraco que se estende até o interior da Terra. Dentro dessa abertura ocorre uma emissão de lava e gases. As erupções vulcânicas nunca são isentas de consequências, não se limitando apenas às pessoas que vivem nas proximidades. Os impactos se estendem frequentemente em escala global. Cinzas lançadas na atmosfera podem obscurecer a luz solar, causando um efeito de resfriamento global e afetando os padrões climáticos. Além disso, a composição das emissões vulcânicas, incluindo óxido de carbono, dióxido de enxofre e outros gases tóxicos, pode ter implicações na qualidade do ar e na saúde das pessoas. Curiosamente, grande parte da nuvem que se eleva de um vulcão é composta principalmente por vapor de água, resultante das altas temperaturas. Antes de uma erupção vulcânica ocorrer, o vulcão passa por estágios de preparação semelhantes à fase de um adolescente angustiado. Inicialmente, o magma, a lava antes de atingir a superfície e ser chamada assim, começa a se mover sob o vulcão, provocando terremotos que aumentam em intensidade ao longo do tempo. À medida que a pressão aumenta, começam a ocorrer emissões de vapor e diferentes gases através de aberturas na crosta terrestre, de maneira similar a uma chaleira prestes a apitar. Quando as emissões de gases e os terremotos se tornam mais intensos, geralmente é um indicativo de que o vulcão está prestes a entrar em erupção. Esses sinais iniciais podem se desenvolver ao longo de anos antes que a erupção ocorra. À medida que o magma se acumula sob pressão, ele planeja sua libertação exclusiva. Embora seja difícil perceber sem o equipamento adequado, os cientistas monitoram e nos informam sobre essas mudanças. Com o tempo, o vulcão se torna cada vez mais ativo. Cinzas começam a ser expelidas, criando nuvens sombrias que transformam o dia em noite. Com o acúmulo de magma, uma erupção iminente ocorre, e a pressão faz com que a superfície se rompa, permitindo que o magma, agora lava, saia do topo e escorra pelas encostas da montanha. No entanto, já imaginou se isso nunca tivesse acontecido e se o conceito de vulcões fosse totalmente inexistente? Como seria a Terra então? Certamente não seria a mesma. A ausência de vulcões teria implicado na inexistência de uma atmosfera durante os primórdios do planeta. Os gases vulcânicos desempenharam um papel fundamental na criação de nossa bolha protetora, permitindo a respiração dos seres humanos. Além disso, eles tiveram um papel crucial na formação dos oceanos e da própria Terra. Há 4 bilhões de anos, a Terra era radicalmente diferente daquele ponto azul que conhecemos hoje. Nessa época, o planeta estava excessivamente quente, e a água estava retida na crosta terrestre. Somente quando a superfície começou a esfriar e solidificar, a água finalmente pôde escapar. Os vulcões desempenharam um papel crucial na formação da Terra. O vapor de água se condensava na atmosfera e precipitava de volta como chuva. A quantidade de chuva foi tão significativa que o terceiro planeta a partir do Sol adquiriu sua característica coloração azul. Aliás, uma teoria sugere que toda a água da Terra teve origem nos vulcões. Sem água, a vida não teria tido a oportunidade de se desenvolver.
O processo de formação da Terra se assemelhava ao que ocorre atualmente. Durante o período de sua formação, o planeta era um local hostil, com uma superfície derretida, campos de lava e frequentes erupções vulcânicas. Devido à falta de uma atmosfera protetora, objetos espaciais colidiam constantemente com a Terra. À medida que o resfriamento ocorria, uma superfície sólida começou a se formar, mas o material quente abaixo continuava a ferver e a mover-se para cima. Essa atividade resultou na formação de camadas espessas na crosta terrestre. Com o tempo, essas camadas tornaram-se mais sólidas, embora as erupções vulcânicas ainda ocorressem. A primeira massa terrestre tinha finalmente se formado. Agora, vamos explorar os aspectos mais cativantes dos vulcões, da atmosfera e da influência sobre a vida. No entanto, considere o que aconteceria se os vulcões tivessem cessado suas erupções muito tempo após a formação de nossa camada protetora. Isso também teria implicações significativas. Em primeiro lugar, os vulcões desempenharam um papel crucial na criação de solos férteis. Um exemplo notável é o famoso Monte Vesúvio, nas proximidades de Nápoles. A qualidade do solo na região é notavelmente rica, graças a duas grandes erupções vulcânicas ocorridas há 35.000 e 12.000 anos. Apesar dos danos a curto prazo, esses solos foram enriquecidos a longo prazo pelas atividades vulcânicas. Como resultado, a região é excepcionalmente fértil. Isso só foi possível graças ao solo vulcânico rico. No entanto, Nápoles não é o único exemplo. As primeiras formas de vida, como as bactérias, prosperaram em águas termais. Fósseis de micro-organismos com mais de 4 bilhões de anos foram encontrados. Esses micróbios floresceram em fontes hidrotermais, fissuras no fundo dos oceanos frequentemente próximas a regiões vulcanicamente ativas. A sugestão é clara: sem vulcões, a Terra não teria água, nem as primeiras formas de vida que eventualmente evoluíram para as diversas criaturas que conhecemos hoje. A questão de se a vida poderia ter se desenvolvido na Terra sem a presença desses vulcões explosivos é incerta. Agora, consideremos o que aconteceria se, a partir de hoje, os vulcões deixassem de existir. Isso traria uma série de benefícios. Voltando um pouco no tempo, à época da Pangeia, o supercontinente cercado por intensa atividade vulcânica oceânica finalmente alcançou um período de calmaria. Isso implicou que toda a energia seria concentrada abaixo da crosta terrestre. Imaginemos um esquema simples, e no núcleo da Terra, temos o núcleo interno e externo, seguidos pelas correntes de convecção. Em seguida, encontramos o magma, depois a crosta oceânica e, por fim, no topo, nossos oceanos e a crosta continental. A separação gradual da Pangeia em continentes distintos, como conhecemos hoje, foi possibilitada pelas placas tectônicas. A crosta terrestre não é uma peça única sólida, mas sim dividida em grandes fragmentos ou placas que continuamente estão em movimento. Esse movimento persiste até hoje. De fato, a Terra sob seus pés, neste momento, está, de certo modo, deslizando sobre uma camada de correntes de convecção. Esse é um processo gradual demais para ser percebido diretamente. A separação da Pangeia não aconteceu de uma só vez, mas sim ao longo de dezenas de milhões de anos. O movimento das placas tectônicas resulta em terremotos, atividade vulcânica e na formação de montanhas. Esse processo também desempenha um papel vital na renovação da crosta terrestre, o que é benéfico para o planeta. Caso isso não ocorresse, atualmente, se a atividade vulcânica cessasse, a pressão sobre a crosta terrestre se acumularia até atingir um ponto crítico, onde os continentes não conseguiriam mais suportar a tensão. Isso eventualmente levaria à separação em massas menores e mais numerosas. Vale ressaltar que os vulcões ainda oferecem valiosas utilidades para nós nos dias atuais. Em primeiro lugar, eles auxiliam no resfriamento da atmosfera. Suas erupções liberam gás de enxofre, que se combina com a água na atmosfera, resfriando-a na camada inferior, onde vivemos e respiramos. Além disso, os materiais vulcânicos têm aplicações práticas.
As usinas de energia geotérmica capturam o calor do interior da Terra e o convertem em vapor, que posteriormente é transformado em eletricidade. Isso é especialmente relevante em locais com altas temperaturas subterrâneas, como a Nova Zelândia e a Islândia. Além disso, os materiais vulcânicos desempenham um papel essencial na construção, servindo como blocos para edifícios e na produção de cimento. Eles também podem ser explorados em busca de minerais preciosos, como ouro, cobre e enxofre. Não devemos esquecer das fontes termais, que adicionam uma dimensão turística única a locais como a Islândia e a Nova Zelândia. Quem não apreciaria um relaxante mergulho em uma piscina termal? Os vulcões, longe de serem apenas agentes de destruição, oferecem contribuições valiosas para diversas áreas da vida moderna. Afinal, nossa maravilhosa Terra não seria o que é sem eles. Se você é apaixonado por essas descobertas, convidamos você a se inscrever no nosso canal do YouTube e juntar-se a nós nesta emocionante exploração do universo. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.